Boa tarde. Sábado, lindo dia. Já agradeci a Deus por esse dia tão lindo, já fiz as minhas coisas. Enfim, agora eu venho aqui para fazer uns vídeos que, aliás, eu preciso, viu? Eu preciso muito de praticar essas coisas aqui, entende? Muito. Então, o assunto hoje vai ser estoicismo. Como muitas pessoas, eu acreditava que o pai do estoicismo era o Epiteto. Não, mas não era ele, não. Era o Zenon, sabe? Fundador. Ele era um estrangeiro natural de Chipre, mas depois eu falo mais dele. Aí depois teve outros, teve muita influência na Espanha, ou em Roma. Marco Aurélio era estoico, ele praticava com ele e no governo, e na política, lá no governo dele. Ele procurava praticar o estoicismo, ensinar, né? O Epiteto, né, que ele era um escravo grego e aleijado, mas depois ele não foi mais, ele foi liberto. Mas ele tinha muito sofrimento, né? Escravo, sem família, doente, né? Aleijado. Quanto sofrimento. Ele entrou para a escola do estoicismo para ele lidar com o sofrimento dele, porque é isso que o estoicismo ajuda a gente, a lidar com o nosso sofrimento. Não é essa linha básica que eu vou falar aqui, mas é uma parte. Então agora vamos nessa parte mais difícil para mim, que é de ler, porque eu estou com catarata, né? Então, vou ter que ter um pouquinho de paciência aqui. O estoicismo é uma filosofia que surgiu em Atenas, na Grécia, no século III a.C. Seu objetivo é alcançar a felicidade. É a autorrealização através de quê? De festas, de ostentações, de joias. Não. Através das virtudes e da serenidade. Bom, a virtudes eu já falei bastante em outros livros, né? Eles falam muito de colecionar virtudes, que faz muito bem para o nosso espírito, né? E a serenidade é uma coisa que eu confesso que não é fácil, você se manter sereno numa situação difícil. É difícil, mas tem que praticar, né? Princípios. O estoicismo valoriza a virtude como um bem supremo. Então, quer dizer, a virtude se todo mundo fosse virtuoso, o mundo seria um paraíso, né? A virtude é alcançada através da sabedoria, justiça também, coragem, esse é para mim. E disciplina. Disciplina eu tenho, mas coragem, eu estou precisando muito de coragem, meu Deus do céu. Preciso estudar muito para ver se eu fico corajosa, viu? A serenidade mental permite que as emoções negativas não dominem o ser, né? Então é isso. Uma serenidade mental permite que as emoções negativas não te derrubem,
né, para falar mais assim, atual, na atual conjuntura. A felicidade não depende de circunstâncias externas, mas das nossas reações a elas. Não é verdade? A gente pensa que a felicidade é alguma coisa externa, mas não é, não. É a nossa reação frente a elas, né? Através da razão. O universo é governado pela razão, ou logos, quer dizer, logos, um princípio divino que permeia tudo, né? Que a gente chama de Deus, um princípio divino que permeia tudo. É assim que eles encaram como é Deus, né? O estoicismo se concentra especialmente nas emoções, às quais se referem como paixões. Então lá eles falam, essas emoções são tidas como paixões. Não é paixão de um homem com uma mulher, são as paixões que eles falam, né? As quais se referem como paixões e que se divide em boas, as paixões pode ser boa, mas pode ser más as intenções, né? As paixões. E indiferente. As boas devem ser promovidas. As indiferentes devem ser ignoradas. E as más têm que ser tratadas, né? Hoje a gente tem que fazer terapia, né? Para tratar as nossas emoções, né? Aí vai fortalecer as nossas emoções boas, as nossas emoções más, né? Para trabalhar lá na terapia. Aliás, tem emoções, não é más para os outros, é para a gente mesmo. Que nem a emoção do medo, né? A emoção da ansiedade, tem que tratar com terapia, com remédio às vezes, porque agora nós não estamos mais nessa época que eu vou contar como era lindo e maravilhoso lá, né? Onde tinha essas aulas. E agora aqui não é assim, mas vamos chegar lá, vamos lá. Algumas ferramentas para identificar as emoções negativas e mobilizá-las é usando a razão. Então, uma ferramenta boa, né, para trabalhar a emoção negativa é usar a razão. E essas coisas aí, eu já peguei algumas coisinhas do Jung, né, que a gente tem que conhecer a nossa sombra. Antes de ver anjos de luz, a gente tem que encarar primeiro as nossas sombras. Concentrar-se, essa também é boa, do poder do agora. Concentrar-se no momento presente. E evitar sofrimento emocional, ficar pensando no passado ou no futuro. Que como a gente pensa no futuro, meu Deus. Enfim, preocupar-se com os pensamentos. Nossa, me deu soluço. Preocupar-se com os pensamentos, evitando a dependência das coisas externas. Então, a gente se preocupa bem com os nossos pensamentos, analisa, sabe? Dá um trato aí nos nossos pensamentos e não fica na dependência das coisas externas. Porque o que manda mesmo é o interior. Não são as coisas externas, mas infelizmente
a gente acaba se influenciando com as coisas externas, a se machucando e fazendo um monte de bobagem, quando na verdade a gente tem que se preocupar com as coisas internas, como diz São João da Cruz e Santa Teresa e o Eu Divino e tudo que eu já tinha lido aqui. A gente tem que se preocupar com a nossa essência, com a nossa alma. Se a nossa alma ficar bem, ficar boa, nada abala, entende? Eu já tive momentos assim. Eu parecia que eu estava no Nirvana, mas depois eu conto essa história. Os estoicos defendiam a virtude, a tranquilidade e a busca da autorrealização. Eles acreditavam que a razão era a fonte do conhecimento, então a fonte do conhecimento está na razão, e que viver em harmonia com a natureza. Olha, viver em harmonia com a natureza, tudo que eu queria. É fundamental. Eu também acho que viver em harmonia com a natureza, primeiro com o nosso eu interior, depois com a natureza, é uma coisa maravilhosa. E não depende dos outros. Você vai numa praça e se conecta com a... que não é igual àquela época, né? E se conecta com a natureza, com as árvores, com as flores, com a terra, o cheirinho de terra, com a grama, com as folhas caídas. Então, a natureza é tudo de bom. O mar, olha o mar dá um bem-estar tão grande na gente, limpa essa alma, aquela água com, né, com sal, assim, sal marinho, e aquele vento, tudo aquilo que tem lá, né? A areia e limpinha, né? Não aquela sujeira. Tudo isso traz harmonia pra gente, né? Então já vamos continuar no 2 agora.